Sabe quando acontece alguma coisa e aquela pessoa se isola, aquela pessoa fica de repente no mundo dela, assim, ela fica isolada da vida. E aí você tenta entender, ora, o que aconteceu, não é mesmo? Provavelmente, esta pessoa que se isola, ela é melancólica. Começar mais um vídeo neste canal. E desta vez a gente vai falar de temperamentos humanos. Eu sei que eu já trouxe esse assunto para vocês outras vezes. Inclusive, fiz aí um apanhado dos temperamentos, falei dos perfis, falei dos pontos positivos, negativos, até comparei o temperamento com alguns personagens e acredito que tenha ficado um pouco mais fácil de compreender qual é o seu temperamento. Mas a ideia aqui é trazer com mais profundidade, um pouco mais de detalhes sobre um temperamento específico, que no caso hoje vai ser do melancólico. E aí, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer saber depois os outros temperamentos, comente aqui. Comente que eu quero saber. Antes de tudo, vocês sabem que esse canal a gente fala de imagem, estilo, comportamento. A gente fala de perfis comportamentais e eu tô buscando trazer cada vez mais assuntos diferentes dentro da mesma olhar, que é da parte da consultoria, da parte da autoimagem, da psicologia da autoimagem. Essa é a ideia, tá? Então, se vocês têm sugestões de vídeo, deixem aqui nos comentários que a gente vai crescer junto. Então, a gente vai falar do melancólico. E eu acho que pra mim é um dos temperamentos que eu acho que é mais fácil trazer sobre o temperamento, falar sobre ele, que durante muito tempo eu vivi como melancólica, eu achei que eu era melancólica. Então meio que é mais fácil de explicar. Mas não por isso que esse temperamento é o mais fácil de lidar, ou mais fácil da gente conseguir compreender. O temperamento ele é extremamente profundo. E quando eu digo profundo, é no sentido de, sabe quando acontece alguma coisa e aquela pessoa se isola, aquela pessoa fica de repente no mundo dela, assim, ela fica isolada da vida. E aí você tenta entender, ora, o que aconteceu, não é mesmo? E você às vezes não entende o que está se passando com aquela pessoa. Provavelmente, esta pessoa que se isola, ela é melancólica. E por quê? Para esse temperamento é muito complexo, mas não impossível, tá? Veja que o que eu estou falando aqui são pontos aí que vêm como na essência desse temperamento, mas todas essas características podem ser amadurecidas, podem ser construídas. Então, como esse temperamento ele tem uma grande dificuldade em expressar aquilo que ele está sentindo, o mais fácil para ele é se isolar. Tá? Para quem tá de fora, para a família, muitas vezes fica tipo, o que está acontecendo? Habla, querido, diga o que está acontecendo. Se o temperamento tem a dificuldade de falar, de colocar em palavras aquilo que ele está sentindo. E é do melancólico porque ele precisa, primeiro, entender, pensar, sentir, internalizar esse sentimento todo e conseguir depois traduzir em palavras. Mas aí que está a grande questão. Muitas vezes ele não consegue trazer o repertório do que ele está sentindo. E isso acaba, de certa forma, distanciando sim essa pessoa dos familiares, dos amigos, de pessoas queridas, porque ele não consegue colocar ali o que está acontecendo. Vamos trazer um exemplo aqui mais na prática. Aconteceu uma briga. Ao invés deste ser humano, deste melancólico, conseguir falar, muitas vezes ele guarda para ele. E aí, aparentemente, ele está pleno, tranquilo. Mas por dentro aquele negócio tá fervendo assim, ó. O melancólico, ele é racional, mas ele também é muito emocional. Ele é muito emocional, porque ele é extremamente sensível às coisas, às pessoas, ao clima, sabe? Ao clima, quando você chega num lugar, aquele que você sente, afeta muito quando acontece algo do tipo. E ele não consegue muitas vezes comunicar. O legal aqui é que se o melancólico tem uma pessoa de confiança, que ele consegue abrir o coração, que ele consegue expor os sentimentos, fica muito mais fácil do que ele ficar guardando, né? A gente sabe que na psicologia, quem guarda muito acaba o que? Colocando pro corpo, né? As doenças, a emocional sai pro corpo e muitas vezes a pessoa não vai conseguir lidar com isso. Então é importante que esse melancólico consiga, pelo amor de Deus, sabe? Falar o que tá sentindo. Fale pra alguém que você confia, mas fale. E para de se isolar. Tudo bem que o isolamento pro melancólico muitas vezes é uma recarga de bateria. Muitas vezes é para entender o que ele está sentindo. Ele vai perceber que ele se isolou tempo demais das pessoas, isolou tempo demais esse sentimento e aí às vezes já não tem mais volta, tá? Por ele ter esse temperamento melancólico, muitas vezes para ele é isso, se isolou, não vou falar, as pessoas que se virem para me entender. Mas não é assim bem que funciona, a gente vive em sociedade, né? Então a gente precisa falar.
A minha educação foi um pouco mais rígida em algumas questões. Então, para mim, não era fácil expor aquilo que eu estava sentindo. Porém, eu expressava através de desenho, expressava principalmente em desenho, tá, gente? Na minha época de adolescência, de criança, eu conseguia trazer no desenho ali o que eu estava sentindo. O que eu lembro muitas vezes que para mim não era legal quando eu guardava, quando eu não sabia me impor. E aí, muitas vezes eu acabava colocando pro meu corpo ali um dor de estômago, uma queimação, porque eu não conseguia falar, eu segurava aquela energia, aquela raiva. Importante que você, melancólico, se você está se identificando, que você aprenda a falar. Mas óbvio, no tempo certo, no momento certo, no momento que você se sentir confortável. O melancólico, ele é extremamente detalhista também. Então, aquilo que ele vai fazer, ele precisa colocar o máximo de detalhes possíveis. Pode chegar ao perfeccionismo. E aí, gente, tudo que eu falo aqui tem coisas muito positivas e tem pontos muito importantes de serem melhorados, amadurecidos. Porque ao mesmo tempo que é bom ser detalhista, se você é detalhista em excesso, você fica perfeccionista demais. E aí você acaba não fazendo nada. Por quê? É aquela pessoa que analisa, programa, ela planeja aquilo que ela tem que fazer. Mas, aí de repente, ela tá analisando demais e ela vê tantas variáveis que podem dar errado. É óbvio, gente, um projeto pode ter N saídas boas e pode ter N questões que vão trazer aí uma coisa que vai dar errado. Tá? Mas se você só fica olhando e focando nesse lado crítico, você está focando demais no ponto negativo do detalhismo, do perfeccionismo. E você no fim não vai sair do lugar, porque você só vai ficar enxergando as possibilidades ruins daquilo. Então é importante que você também se arrisque um pouquinho mais. Mas é um ponto que precisa ser amadurecido também. Confia, porque o tanto que você planeja, o tanto que você consegue observar ali o detalhe das coisas, não tem como dar errado. Mesmo que der, você vai ter a saída, porque você tem essa habilidade de encontrar de forma criativa respostas, atalhos e encontrar soluções. Esse melancólico também, ele tem a habilidade de ser criativo. O temperamento melancólico é um dos mais criativos que tem. Por ele ter essa profundidade emocional, por ter essa característica de analisar, ele tem um mundo interior muito rico. Ele é um temperamento extremamente profundo e sensível. Ele enxerga as coisas de uma forma muito ampla. Então ele tem essa percepção extremamente aguçada. Ele é um temperamento extremamente artístico, criativo, inteligente. Ele guarda muita informação. Aquilo que ele estudou há muito tempo, ele guarda, gente. Melancólico, você tem uma memória, assim, impressionante. Você só finge que você não lembra, mas você lembra sim. E você sente sim. É muito bom que você tenha essa autopercepção, você consiga. É importante, inclusive, que você consiga perceber com essa autocrítica onde você pode melhorar, é ótimo. Mas se ela também é em excesso, aí de fato vai ficar te segurando a crescer. Pode muito bem entrar no excesso da tristeza, no excesso da crítica, e ir pro lado super negativo. Então, deixe a sua riqueza interior ser rica de fato, sabe? Estude coisas que te tragam uma elevação no sentido de você acreditar que vai dar certo, de você construir aí um projeto com possibilidades boas, com boas saídas. Pode trazer para ficar claro, pra gente conseguir enxergar de forma prática. Um dos personagens que eu quero trazer para vocês aqui, que é melancólico, é o Will de Stranger Things. Inclusive está para sair a última temporada agora, daqui a alguns dias. Eu estou ansiosa. Mas o Will, ele é extremamente melancólico, tá? Vocês podem perceber que ele tem ali os sentimentos pelo Mike, ele tem várias questões que ele tá passando e ele demora a compartilhar. Acho que na segunda temporada, quando ele tá tendo aquelas visões de mundo invertido, ele tá com aquelas sensações ruins, ele demora a falar, gente. Ele demora a falar, a conseguir digerir aquilo que ele tá sentindo, percebendo, e aí ele vai expor, tá? Às vezes é tarde demais. Então precisa se antecipar muitas vezes. Ele esconde os sentimentos, em vez de ele jogar limpo o que ele tá sentindo, né? Por exemplo, o Mike é um amigo dele de anos, em vez dele falar e conversar, ser sincero logo, ele ficou de escanteio, aí não conseguiu voltar à conexão 100% como era com o amigo. Outro personagem super melancólico e que eu gosto bastante dele é o Batman. Liga da Justiça, todos conhecem o Batman, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele é super melancólico.
extremamente melancólico. Ele é racional, mas ao mesmo tempo ele sente, ele guarda tudo aquilo que ele passou na infância. Mas uma questão do Batman, ele pegou tudo aquilo que ele passou, aqueles traumas, elaborou, e através disso ele conseguiu o quê? Fazer o grande império dele. Então, através disso ele usou a inteligência, a capacidade analítica para construir suas ferramentas, seus instrumentos de luta. Ele é tranquilo, ele consegue pensar sobre aquilo que ele vai fazer, momento crítico que ele precisa pensar rápido, ele consegue analisar situações, prever e tomar atitude. Esse é o grande ponto do Batman. Pode ser que tenha muitas vezes que ele não tome atitude como deveria, pode ser. Todo mundo tem seus momentos aí que tá precisando amadurecer cada vez mais, os seus momentos de erro, né, gente? Mas essa grande questão do Batman é que ele coloca a atitude dele. E olha só que grande personagem que a gente tem. Não é uma pessoa, um personagem que chama muita atenção, que tem uma exposição muito grande, né, pelo próprio estilo de vida dele, pelo próprio temperamento, mas ainda assim ele tem o seu lugar melancólico. Você não precisa ser como sanguíneo. É visto que tem uma rede de amigos enorme, que conversa, é super comunicativo, mas você pode ganhar o seu respeito da forma que você é, apenas trazendo aí um pouco mais de coragem para suas ações. E por último, um personagem que eu queria trazer para vocês, que acho que para mim é muito óbvio, não sei se todos conhecem, mas o Patrick Jane, de O Mentalista. Para mim, ele é também a personificação do melancólico. Porque a grande questão aqui, essa capacidade dele de análise, de percepção, é muito perspicaz. Então, tudo isso é do melancólico, ele é intuitivo. E aí a grande questão também, ele coloca em ação aquilo que ele está analisando, aquilo que ele tem de intuição. O quanto tempo ele não demorou para se declarar para a colega dele de trabalho? Que eles poderiam já ter ficado juntos há muito tempo. Ele só foi se declarar lá para os últimos episódios. Essa é a grande questão, sabe? Para de pensar demais. Vai e age. Mas não por impulso, como os coléricos e sanguíneos. Bom, esse foi o vídeo dos melancólicos. Hoje eu quis trazer um pouco mais sobre esse temperamento. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acham. Se vocês se identificam ou não com esse temperamento. E também coloca aqui o próximo temperamento que você quer que a gente converse um pouco mais. Então é isso. Um beijo. E tchau, tchau.